Boa noite a todos, graça e paz em nome de Jesus. Amém. Que bom, bom estar aqui. Estivemos aqui há um ano atrás e pudemos naquela época rever alguns irmãos, estar com os irmãos. Hoje a gente pôde rever alguns que não estavam ano passado. Esse é um período de férias, né? Um período de muita gente viajando e a gente entende isso. A gente também está num período de férias, eu e a minha família, minha esposa está aqui, meu filho, hoje a minha mãe também está aqui comigo. Aí estamos num período de férias, entre aspas, de descanso um pouquinho, de trabalho ao mesmo tempo. E a gente aproveitou a oportunidade, comunicamos aqui os irmãos, que a gente poderia estar aqui e ministrar também sobre a vida de vocês. Para nós, então, é uma alegria, né? Que Deus seja nos abençoando, a todos nós, que realmente aquilo que acabamos de cantar, né? Que os feridos de alma são curados, que os cativos e oprimidos são libertos, que os enfermos e doentes são sarados, porque Deus está neste lugar, que realmente isso seja algo prático nas nossas vidas nessa noite. Que aquilo que eu falar, ministrar ao seu coração, você possa entender como complemento daquilo que você já cantou e já ministrou sobre a sua vida através de canções nessa noite. Hoje eu quero falar com você sobre ansiedade. Vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Está passando nos cinemas um filme chamado Divertidamente 2. Vamos perguntar para os pais e para os avós aqui, tá certo? Porque as crianças já saíram. Quantos pais ou avós já foram ao cinema assistir Divertidamente 2? Será que foram ou não? Lá atrás, pouca gente. Oxe, já assistiram Divertidamente 1, pelo menos? Deixa eu ver aqui. Ok, né? Mas está passando no cinema, se você não foi assistir, não vou dar spoiler para você, tá certo? Divertidamente 1 fala a respeito de uma criança. E na mente dessa criança existe uma sala de comando, onde emoções tomam conta ou querem tomar conta da mesa que ali está. Então nós temos a alegria, nós temos a tristeza, temos o medo, temos o nojo, temos a raiva. São 5 emoções, se eu não me engano, que tentam tomar conta daquela mesa e das emoções que afloram na vida daquela criança. Divertidamente 2 traz novos personagens. E entre os novos personagens existe a ansiedade. Entre as novas emoções existe a ansiedade. Antes de entrar no assunto aqui, apenas algumas considerações, né? Primeira consideração que eu poderia fazer é que a ansiedade no filme, ela é mostrada como uma grande agitação. Quem já assistiu vai perceber isso, né? A ansiedade parece muito mais como uma hiperatividade do que como uma ansiedade. E aí é um perigo quando a gente pensa que uma pessoa hiperativa é ansiosa. Nem toda pessoa hiperativa ou rápida de raciocínio ou ela é uma pessoa ansiosa, não. E nem todo ansioso é hiperativo. Então, ali talvez uma consideração que precisa ser feita. Uma segunda consideração que eu preciso fazer também é com relação ao surgimento da ansiedade. Primeiro, porque a ansiedade ela surge do nada ali, né? E eu digo para você que a ansiedade ela deveria ser muito mais filha do medo do que qualquer outra coisa. Quando você pensa em ansiedade e você trabalha a questão do medo, que já era uma emoção existente, a ansiedade deveria ser muito mais filha do medo. Porque o medo, eu tenho medo com relação a coisas que são presentes, a coisas que são palpáveis na minha vida, mas a ansiedade não deixa de ser um medo com relação às coisas futuras. Então, lendo e assistindo alguns psiquiatras, trabalhando inclusive a personagem ansiedade, eles também alertaram sobre isso, né? A ansiedade deveria ser a filha do medo e não ter surgido pura e simplesmente do filme. Uma terceira coisa que eu precisava fazer também consideração com você é que a ansiedade surge exatamente no momento que a Riley, que é a criança, ela se torna adolescente. Então surge no painel um novo botão, que é o botão da puberdade, e ali então essas novas emoções vêm. Só que quem dera a ansiedade fosse apenas algo da puberdade para frente, ou da adolescência para frente. Não é. A ansiedade faz parte
vamos dizer assim, desde quando somos pequenininhos. Todos nós vivemos momentos de ansiedade na vida, as nossas crianças também vivem, né? Então, todos vivem ansiedade. Então, eu quero falar um pouquinho com você sobre ansiedade. Não vou dar uma palestra sobre o tema, quero trabalhar o texto bíblico, falar sobre o texto bíblico, mas eu quero te levar a raciocinar, a refletir sobre algumas coisas, talvez relacionadas de forma muito clara à sua vida. Mas vamos lá, vamos falar então sobre o sentimento, sobre a ansiedade. Todos nós, como eu disse, todos nós vivemos algum tipo de ansiedade, não importa a idade, todos nós vivemos. É a criança que fica ansiosa com a prova ou com a apresentação. Aqueles que têm filhos pequenos ou têm netos, perceba como os seus filhos ou seus netos ficam ansiosos com prova. Antigamente, no nosso tempo, o pessoal aqui dos seus 50 anos, aí um pouquinho mais, né, nós não tínhamos provas. As provas eram reservadas lá na frente. Hoje, eu vejo pequenininhos, já no prezinho, já passando por provas. Tem as suas provas, provas de inglês, prova de artes e tudo mais, as suas mais variadas provas. Então, os nossos filhos vivenciam essa experiência, né? De estudar para a prova, de ir para uma escola, de responder às questões ali propostas, ele está sendo avaliado de alguma maneira. Repare como os nossos filhos ficam ansiosos com as apresentações, né? Quando tem apresentação aqui na igreja, né? Não sei quem fica mais ansioso, se é o pai querendo assistir ou se é o filho que está querendo subir aqui para se apresentar. Mas os nossos filhos vivem essa ansiedade. Eles querem apresentar, e não apenas apresentar, eles querem fazer o melhor. E eles vivem essa ansiedade exatamente porque eles querem apresentar o melhor. Eles não querem errar, eles querem fazer tudo certinho, perfeitinho, como ensaiado. Então a fala de forma perfeita, a música de forma perfeita, a entrada de forma perfeita. Se tiver um gesto, o gesto tem que ser executado perfeitamente. Os nossos filhos, e nós ensaiamos em casa, e nós ouvimos as músicas, e nós trazemos os ensaios, e perguntamos, está tudo bem, está tudo certo, e vai ficar bonito, está bonito, a gente prepara a roupa, e faz tudo certinho para que ele suba, ou aqui na igreja, ou na sua escola, e faça a melhor apresentação. Mas repare como seu filho fica ansioso por uma simples apresentação. Então, são as crianças ansiosas com as provas, com as apresentações na escola ou na igreja, é o adolescente ansioso pelo vestibular, ansioso pela faculdade, é o jovem que está ansioso pelo mercado de trabalho, por uma boa colocação, é o rapaz ou a moça que estão ansiosos por um bom namoro, por um bom relacionamento, uma relação estável, duradoura, é o casal ansioso pela compra da primeira casa ou pela chegada do primeiro filho, é o homem de meia idade que está preocupado com a sua colocação profissional, é a mulher ansiosa com a sua jornada dupla, com rendimento em cada área, ela quer render na sua casa, mas precisa render também no trabalho, são os pais ansiosos com o crescimento dos filhos, com as amizades dos filhos, com as festas e para onde os filhos estão indo, é o homem ou a mulher em fim de carreira que planeja se aposentar e viver ali e fica talvez ansioso, será que a minha aposentadoria será suficiente para suprir a demanda que temos aqui na nossa casa? Ou seja, você pega desde uma criança até uma pessoa idosa, todos nós vivenciamos ansiedade. Todos nós passamos por ansiedade. E eu estou falando aqui de coisas básicas, de coisas comuns, corriqueiras. Porque no meio do caminho há situações complexas. São aquisições. Quem não fica ansioso com a aquisição de um carro, ou a aquisição de uma casa, com a venda de uma casa, de um imóvel, com o abrir, talvez, de um negócio? Gera ansiedade. Existem doenças que geram ansiedade, divórcio, desentendimentos, dívidas, desemprego, crises, mortes que abalam a nossa vida, que tiram muitas vezes o nosso chão, e nós não sabemos como agir, como reagir diante de tudo isso. Nós somos agitados por pensamentos, o nosso coração se enche de temor, e às vezes a ansiedade é tamanha que nós colocamos comida no prato e nós não conseguimos comer. Ou existem aqueles que comem exageradamente, em excesso. Ou senão nós entramos no nosso quarto, deitamos na nossa cama, rolamos de um lado para o outro, mas não conseguimos dormir. A hora passa, cobrimos a cabeça, olhamos para o relógio, olhamos para o celular e nós vemos ali a noite passando, a madrugada avançando e nós não conseguimos dormir. Todos nós vivemos isso.
uma grande confusão. E o que significa toda essa ansiedade, todo esse medo, toda essa apreensão, toda essa inquietação? O que isso significa? Significa que você é ser humano. Você é ser humano. Você passa por ansiedade, eu passo por ansiedade porque nós somos humanos. Nós somos humanos. A ansiedade não significa que os nossos pais fracassaram na forma como nos criaram. Porque se os nossos pais fracassaram na forma como nos criaram, nós também estamos fracassando nos nossos netos e assim por diante. Porque a ansiedade faz parte, sempre fez parte. Então não é um erro de criação. Talvez o pai e mãe podem colaborar um pouco, ajudar um pouco na quantidade de ansiedade que temos na nossa vida, mas não significa que eles erraram, que eles fracassaram na nossa criação. Ter ansiedade não significa que você também não seja maduro emocionalmente. Ah, é porque você não tem maturidade. Não, quem dera. Se nós fôssemos envelhecendo ou fôssemos amadurecendo e nós não tivéssemos mais nenhum pingo de ansiedade, que a ansiedade fosse algo, então, da nossa infância ou algo da nossa adolescência, quando nós não temos maturidade suficiente, mas à medida que crescemos e vamos amadurecendo, então, a ansiedade vai sumindo da nossa vida. Quem dera. Não, não tem absolutamente nada a ver com amadurecimento, não tem nada a ver em você ser maduro ou não emocionalmente. Também não tem nada a ver em relação à sua fé, porque cristãos também sofrem de ansiedade. Quem dera fosse algo que, bom, eu levantei a mão para o Senhor Jesus, recebi Jesus. Se todos nós tivéssemos essa experiência sobrenatural de levantarmos a mão e a nossa vida ser completamente alterada, de uma pessoa que tinha ansiedade para uma pessoa zero ansiedade. Não. A ansiedade também faz parte da nossa vida como cristãos. Cristãos também sofrem e lutam contra a ansiedade. O próprio Senhor Jesus lutou. Por mais que Jesus nos ensinou a não vivermos ansiosos, quando você pega a cena de Jesus ali no jardim de Getsêmani, ele sabia, apesar de ser 100% homem, ele era também 100% Deus. E ele sabia absolutamente tudo o que iria acontecer nos próximos minutos e horas. Orar com o suor. E ele ora ao Pai, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque eu sei o que eu estou para passar, eu sei o que vem pela frente, eu sei o que eu vou ter que suportar. Então, Pai, se possível, passa de mim todo esse sofrimento, passa de mim toda essa angústia, tudo isso que eu já estou sofrendo. Se possível, passa, mas seja feita a tua vontade. Ou seja, Jesus estava ali no Getsêmani, vivendo também uma crise de ansiedade, porque ele sabia aquilo que estava para acontecer em poucas horas na sua vida. Mas mesmo assim, mesmo em meio àquela crise, ele confiou a sua vida, ele confiou o seu futuro, seus medos e temores ao Pai e concluiu a sua missão de forma brilhante aqui na terra. Ansiedade, queridos, não é brincadeira. É provável que você ou alguém que você conheça esteja lutando seriamente contra a ansiedade. Quando a gente olhar para notícias que vão ser projetadas aqui, não são coisas que nós devemos nos orgulhar, ou pelo menos não deveríamos. Até alguns anos, os Estados Unidos era a nação mais ansiosa do mundo. Essas são manchetes de 2023, de junho de 2023. A Organização Mundial da Saúde mostrou os dados de uma pesquisa mundial e aí ela apresentou o Brasil, onde mais de 26% dos brasileiros têm diagnóstico de ansiedade, onde o Brasil tem a população mais ansiosa do mundo. O Brasil lidera ranking mundial de ansiedade. Não são notícias que nós deveríamos nos orgulhar, mas são notícias que deveriam nos alertar para a realidade. Alertar para a realidade. Nós temos pessoas diagnosticadas, pessoas talvez aqui na igreja que estão em tratamento, pessoas que estão tomando medicamentos diante das suas crises e diante da sua ansiedade, mas existem muitas pessoas que vivem a sua ansiedade bem quietinho, bem quietinho. Mas por que nós estamos vivendo essa ansiedade? Qual a causa dessa ansiedade? Eu coloco aí pelo menos 3 coisas para você. Primeiro, mudança. Queridos, nós tivemos tantas mudanças nesses últimos 30 anos.
Muito mais mudanças do que nos últimos 300. Você já pensou como é que era a sua vida há 30 anos atrás? Para começar, há 30 anos atrás, você não tinha isso daqui, ó. Há 30 anos você não tinha isso aqui. Ou quem tinha há 30 anos um celular, o celular servia apenas para fazer ligação e olha lá quando pegava, quando tinha antena em determinados lugares. Hoje você não tem apenas um aparelho que te faz comunicar com outras pessoas por ligação. Hoje você tem uma televisão aqui, você assiste série, filmes aqui, você se comunica com as pessoas rapidamente por aqui, você entra no Twitter e você tem as notícias rapidamente. Se acontecesse agora, enquanto eu estou pregando aqui, acontecesse um terremoto do outro lado do mundo, lá no Japão, quando você abrisse o seu Instagram, você já teria imagens no seu Instagram do terremoto que aconteceu do outro lado. Você teria repórteres mostrando a realidade do acontecimento lá no Japão, quantas pessoas desaparecidas, você tem as informações rapidamente. Nós tivemos uma situação no sul do nosso país há poucos dias, e você acompanhava ao vivo, a cores, casas sendo levadas, as pessoas desabrigadas, Porto Alegre sendo invadida pela água, e você percebia no seu celular, na sua televisão, no seu computador, as notícias chegando, como também uma grande enchente vindo sobre a sua vida. Mudanças. As coisas mudaram rapidamente, não só mudaram, mas mudaram rapidamente. Nós evoluímos casa e estão assistindo. Isso há 30 anos, 40 anos não se pensava, mas hoje nós temos isso. Hoje eu quero ir à igreja, eu assisto, participo presencialmente, mas hoje eu não posso. Não estou em condições, quero estar na minha casa, de casa eu assisto. Se eu não quiser assistir ao vivo, eu assisto durante a semana, quando a igreja subir o vídeo, já editado, tudo certinho, automaticamente eu entro, eu acesso, eu assisto, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, como eu quiser. Se eu quiser parar no meio e continuar assistindo depois, eu faço isso, porque a tecnologia me permite isso. Então, muitas mudanças, e mudanças rápidas, que aconteceram sobre a nossa vida. Tudo é rápido. E é interessante que, por mais rápido que todas as coisas sejam, nós não temos tempo. Antigamente, nós precisávamos pegar um boleto, ir até uma agência bancária, nós não tínhamos caixas eletrônicos do lado de fora, nós tínhamos que ir até o caixa para fazer o pagamento. Hoje, de um aplicativo do seu celular, você paga a sua conta, você transfere o seu dinheiro, você faz um Pix e tudo mais. Por quê? Porque a tecnologia te oferece isso, mas apesar de tantas coisas rápidas que acontecem no nosso tempo, ainda dizemos que não temos, mas por mais que as redes sociais nos proporcionam muita coisa, ainda assim não temos tempo. E não apenas mudança e rapidez, existem desafios pessoais. Pessoas que estão aqui, que estão enfrentando a execução de um bem, que estão lutando contra o câncer, que estão enfrentando o divórcio, que estão lutando contra um vício, que estão passando por um período de luto. Você ou alguém conhece uma pessoa que está enfrentando o desemprego ou uma enorme crise financeira. Todos nós estamos enfrentando essa mudança de forma rápida e desafios pessoais. Eu posso dizer para você que a presença da ansiedade é inevitável, mas ser prisioneiro dela é opcional. Não, mas tem como você deixar de ser prisioneiro da ansiedade. A ansiedade faz parte da nossa vida e deve fazer parte da nossa vida nas medidas certas, mas você pode evitar ser prisioneiro dela. Há um caminho para a gente vencer a ansiedade, e Deus usou o apóstolo Paulo para trazer esse caminho para mim e para você. Eu vou meditar com você num texto que está em Filipenses capítulo 4. Se você tiver a sua Bíblia e quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade. Tem pessoas que gostam de escrever, de anotar, de rabiscar. Fique à vontade. Filipenses capítulo 4, verso 4 até o verso 8. Filipenses 4, de 4 a 8. Eu vou pular o verso de número 5 aí com você.
Filipenses 4, de 4 a 8. Diz assim o verso 4: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Verso 6: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense. A vitória sobre a ansiedade na nossa vida começa em Deus. Ele não apenas diz para você se alegrar, mas ele diz para você se alegrar no Senhor. Quando fui pastor aqui em Assis, os irmãos acompanharam muito de perto a situação de enfermidade na minha casa. Diante do diagnóstico de câncer e as clínicas que íamos, você percebia pessoas, por mais que estavam enfrentando o mesmo diagnóstico, situações parecidas, pessoas que estavam em paz, pessoas que estavam tranquilamente ali e pessoas que estavam sem chão. Qual é a diferença? Às vezes estávamos no quarto, dependendo de onde estávamos, tinha capelania. E as pessoas passavam para nos visitar e perguntavam, podemos orar por vocês? Quando eu falava assim, pode, eu sou pastor. Ah, de que igreja? Dizia qual igreja que eu era, né? Ah, que legal, que bom. Mas vocês podem orar conosco, sem problema nenhum. Até mesmo quando passavam irmãs da igreja católica, passavam ali, né? Podemos rezar por vocês? Pode. Nós vamos ter a missa, podemos incluir o nome dela? Pode. Oração demais, tá certo? Não tem problema. Vão orar, vão rezar, vão buscar, vão colocar diante de Deus. Fique à vontade. Não há problemas com isso. Eu não tenho problema com isso. Mas muitas pessoas entravam e enxergavam paz. Eram cirurgias, eram tratamentos, eram consultas, mas havia paz. Por quê? Porque é um Deus. Porque é um Deus. Diante da ansiedade, a primeira coisa que eu preciso entender na minha vida é que existe um Deus. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Você, diante dessa ansiedade, né, para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, diante dessa frase do apóstolo Paulo, ele diz, por que você não deve andar ansioso por coisa alguma? Porque você tem um Deus, alegre-se neste Deus que você tem. Celebre este Deus que você tem. E nós precisamos entender exatamente quem é este nosso Deus. Provavelmente a igreja canta aqui uma canção chamada Bondade de Deus. Muito cantada, eu acho que em todas as igrejas hoje, no Brasil e no mundo. Mas quando você canta a bondade de Deus, há uma parte da música que diz, tua bondade me seguirá, Senhor. Eu não tenho dúvidas que por onde eu for, ou diante dos diagnósticos que eu receber, das notícias que eu receber, por onde eu for, eu não tenho dúvida de que a bondade de Deus me seguirá. Por mais que não saia do meu modo, do meu jeito, não seja o que eu sonhei, o que eu projetei, como eu quis, mas eu entendo que o meu Deus sempre tem o melhor para mim, porque eu sei quem é o meu Deus. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Você precisa, para tirar essa ansiedade da sua vida, você precisa primeiro entender que existe um Deus sobre você. Existe um Deus sobre a sua vida. E eu preciso celebrar este Deus. E eu não tenho qualquer Deus. Eu não sirvo qualquer Deus. Mas eu tenho aquele que está sentado no trono do universo. E ele rege, ele governa, ele domina, ele é Senhor sobre todas as coisas. Eu não posso ter dúvidas disso. Pode fugir do meu controle, a situação pode fugir do meu controle. Eu posso, diante de diagnósticos ou diante de notícias, ficar sem saber o que fazer. Mas Deus nunca é surpreendido por nada, porque Ele tem plano perfeito sobre todas as coisas. Ele é Deus.
E eu preciso entender essa soberania de Deus, eu preciso entender essa majestade de Deus. É que para nós a palavra soberano fica tão distante. Nós não temos um rei, nós não temos um soberano. Talvez para nós, lógico que negativamente, a palavra ditador, né, ela soa negativamente. Mas o ditador, ele faz o que ele quer, como ele quer, do jeito que ele quer, lógico, normalmente para o mal, para a preservação do seu poder. Este não é o nosso Deus, mas o nosso Deus, ele tem domínio sobre tudo. Não há ninguém, absolutamente ninguém, que pode mover a mão de Deus, porque Ele faz o que Ele bem entender, como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo isso: celebre a soberania de Deus, entenda quem é o seu Deus, alegre-se nesse Deus a qual você serve, porque este Deus é aquele que é Senhor sobre todas as coisas. Existe um salmo que com toda certeza você conhece. O Salmo 121, o salmista chegando em Jerusalém para prestar o seu culto a Deus, ele diz o seguinte: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Opa, ele precisa de socorro. E quando ele precisa de socorro, o que ele faz? Ele eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez. O meu socorro vem dele. O salmista, de forma proposital, intencional, ele eleva os seus olhos, ele levanta os seus olhos. Em meio à confusão, porque ele está precisando de socorro, em meio à confusão, em meio às intempéries da vida, em meio às dificuldades da vida, em meio às crises da vida, ele não fica olhando para as crises, ele não fica olhando para as dificuldades, ele não fica olhando para as tempestades, ele não fica olhando para os momentos que estão vindo sobre ele, mas ele levanta os seus olhos para o Senhor. É de lá que vem o socorro. Quer ver de forma bem prática isso? Certa vez Jesus despediu seus discípulos e pediu para que os discípulos fossem no barco à sua frente. Ele ficaria mais um pouco para despedir a multidão, para ter um tempo a sós com o Pai. Enquanto os discípulos estavam no meio, Jesus foi caminhando sobre as águas ao encontro dos seus discípulos. Os discípulos, quando viram aquele vulto, acharam que era um fantasma, alguma coisa que estava vindo ali sobre as águas. E Jesus disse para eles: não temam, sou eu. Não tenham medo, sou eu. E Pedro, então, num impulso, diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus diz: bora, pode vir. Pode vir. E Pedro, então, num lance, porque eu não sei, né? Porque, vamos pensar, o cara que viveu no mar a vida toda, que sabia muito bem que o corpo não consegue andar por sobre águas, mas mesmo assim, num romper de fé, ele tira o pé de dentro da embarcação e coloca os seus pés sobre as águas, e assim como eu estou pisando aqui, está firme, ele coloca o pé e o seu pé não afunda, ele sente que por mais que a água, ele está no meio do oceano, no meio do mar, ali é água, ele sente que é água, mas ele sabe que pode caminhar, e o seu Senhor está ali dizendo: venha, pode vir. E ele começa a caminhar, e diz o texto bíblico que ele começa a caminhar. E enquanto ele está olhando para Jesus, tudo bem. Mas diz o texto bíblico que de repente ele reparou no vento. E quando ele reparou no vento, ele ficou com medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me. É prático isso. Enquanto ele estava olhando o que aconteceu, qual foi a situação, ele deixou de olhar para Jesus. Enquanto ele estava olhando para Jesus, Jesus estava dizendo: vem, eu não estou tão distante assim, pode vir, se aproxima de mim. E ele começou a andar, e olhando para Jesus, assim como estou olhando lá para a parede, olhando para a cruz, ele começou a andar na direção de Jesus. Mas de repente ele olhou para o lado, de repente ele olhou para o vento, ele olhou para as ondas, ele olhou e talvez logicamente ele pensou: isso não é possível. Eu não posso andar por sobre as águas. Não é possível andar por sobre as águas. Não é possível enfrentar essa onda gigante. Não é possível enfrentar essa situação. Isso não é possível, isso não está acontecendo. E quando ele pensou nisso, teve medo e começou a afundar. Queridos, prático. Prático. Enquanto você olha para o Senhor,
os seus problemas diminuem. Enquanto você olha para o Senhor, Deus se agiganta, Deus se torna grande, como você cantou no início deste culto. O que acontece que nós cantamos aqui, que Deus é grande, mas parece que o nosso problema na segunda-feira é maior. É porque na segunda-feira nós tiramos os olhos de Deus e colocamos os olhos no problema. Nós enfrentamos o problema, a situação que está, e achamos que aquilo é muito maior que o nosso Deus e é engano nosso. Então pare de olhar, pare de focar os conflitos, as crises, as dificuldades, tudo aquilo que está vindo sobre você. Coloque os seus olhos, foque os seus olhos no Senhor. Quem é o seu Deus? Comece por aí. Quem é o seu Deus? Porque não adianta você cantar e dizer a respeito de Deus aqui, da sua bondade, da sua grandeza, da sua majestade, do seu domínio, do seu poder. Se na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado você não vivencia isso na sua vida. Quem é o seu Deus? Celebre. Segunda coisa que eu aprendo olhando para o texto. Agradeça. Seja grato. Porque ele diz ali para nós, em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças. Seja grato. Seja grato. Substitua seus pensamentos ansiosos por pensamentos de gratidão. A gratidão nos mantém focados no presente, enquanto Deus cuida do nosso futuro. Seja grato, porque enquanto você está agradecendo, você está mantendo ali a sua visão focada no presente. Porque ora nós estamos no passado, ora nós estamos no futuro e nos esquecemos de olhar para o presente. A gratidão nos faz focar no presente enquanto Deus cuida do nosso futuro. A palavra mais comum da Bíblia para preocupação é o termo meriminate. A palavra meriminate, que para preocupação, ansiedade, ela tem origem em duas palavras, num verbo e num substantivo. O verbo é o verbo merizo, que é dividir. E nate vem de nous, que é mente. Meriminate nada mais é, preocupação, nada mais é que dividir a mente. Tem gente hoje preocupado com a conta que tem que pagar na quarta. Só que você está no domingo. Mas você já está com a sua mente na quarta. Tem gente que não está nem na quarta. O boleto só vence no dia 5 do mês que vem. Mas ele já está preocupado se ele vai ter condições de pagar o boleto do dia 5. Mas hoje ele está ainda no dia 21. Mas ele já está olhando lá na frente. A sua mente está dividida. Eu estou, ora aqui no culto, ora eu estou olhando lá na frente. A nossa mente divide. Você trabalha antecipadamente. Isso é preocupar-se. Você está trabalhando antecipadamente. Você está se preocupando. E o apóstolo Paulo, ele mostra para mim e para você que o agradecimento, quando nós somos gratos e nós nos concentramos naquilo que nós temos, muito mais do que naquilo que nós não temos, a ansiedade também vai embora. Filipenses capítulo 4, verso 12, texto logo a seguir aí, o apóstolo Paulo diz o seguinte: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu gosto do início do verso 13, quando ele diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu o segredo. Qual é o segredo para estar contente em toda e qualquer situação? Ser grato. O segredo é ser agradecido. Se a sua felicidade depende daquilo que você dirige, daquilo que você veste, daquilo que você tem de saldo, daquilo que você come, daquilo que você participa. Você entrou numa corrida que a gente chama de materialismo, e me desculpe, nessa corrida você não vai vencer. Porque por mais que você tenha uma casa boa, vai ter uma casa que é melhor que a sua. Por mais que você tenha um carro bom, tem um carro que é melhor que o seu. Por mais que você comprou uma roupa linda, de marca, maravilhosa, e está estreando hoje essa roupa, você vai chegar uma irmã que tem uma roupa que é melhor que a sua. E você vai falar assim: que raiva dessa irmã. Mas é.
Não tem como você vencer. Não tem. A nossa felicidade não deve depender daquilo que temos. Porque senão, ora você vai estar feliz e ora não. Vamos pensar o seguinte: tenho dinheiro, vou comer na melhor churrascaria da cidade. Ou estou feliz porque eu estou comendo na melhor churrascaria. Mas hoje eu não tenho dinheiro. Vou ter que comer um pastel com pingado. Sua felicidade depende do que você come? Ou você é grato porque você tem algo para comer? Você é feliz porque você tem uma camisa de grife, de marca? Ou você é feliz porque tem uma camisa para vestir? Nossa igreja tem feito um trabalho diante da crise, da situação do nosso país. Existem muitas pessoas próximas que estão morando em barracos ou morando na rua mesmo. Nossa igreja tem feito às segundas-feiras um trabalho voluntário. As pessoas vão para a cozinha da igreja, elas preparam comida, fazem pelo menos aí umas 100 marmitas e saem distribuir. Elas vão nos postos de saúde, nas UPAs próximas, pessoas que estão lá talvez o dia inteiro, não têm condições de comprar uma comida. Estão ali aguardando uma resposta, um tratamento, alguma coisa e não tem. Elas chegam ali para levar um prato de comida, para fazer uma oração e abençoar aquela vida. E você às vezes está em casa, no bem bom, assistindo Netflix, ainda reclamando da comida que a mamãe fez e que está gostosa que você vai comer. Agradeça. Seja grato. O apóstolo Paulo me diz, seja grato. Ele propõe uma estratégia muito mais saudável. Seja grato. Aprenda a se contentar com o que você tem. Aprenda a ser feliz. E quando eu olho para esse texto, né, que ele diz que ele aprendeu o segredo, ele está dizendo para mim e para você, e eu não estou falando de um apóstolo Paulo que está num resort, ele não está num hotel 5 estrelas, ele não está recebendo caviar à sua mesa, ele não está no bem bom não, ele não está num spa, onde pessoas estão fazendo massagem nas suas costas, não. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos filipenses, ele estava numa prisão, aguardando sentença de morte. Ele estava numa cela fétida, ele estava num lugar horrível, ele estava aguardando morte. E esse cara lá na prisão escreve para mim e para você, eu aprendi qual é o segredo. Aí você vai falar, mas qual é o segredo de um cara que está preso? Ele aprendeu o segredo que independente dele estar preso, o evangelho está sendo pregado. Independente dele estar ali em amarras, o amor de Deus não o abandonou. Ele tem pessoas, ele tem amigos, ele tem com quem contar. Independente da situação que ele estava vivendo, ele tinha a graça de Deus sobre a sua vida. Ele tinha fé, ele tinha vida eterna, ele tinha o amor de Deus, ele tinha perdão de pecados, ele tinha certeza de salvação, ele tinha Cristo. E ele escreve dizendo: para mim o morrer é lucro. Se eu morrer, se eu continuar aqui vivo, eu vou pregar. Mas se eu morrer, eu vou estar com o Senhor, que é infinitamente melhor. Ou seja, ele sabe qual é o segredo. Qual é o segredo? O segredo é Jesus. É ser grato com o que eu tenho. O que Jesus me deu. O que Deus deu à minha vida. Olhe para aquilo que você tem, para a família que você tem, para os bens que você tem, para o trabalho que você tem, para a saúde que você tem. Olhe para a sua vida. Por mais que você possa dizer, a minha saúde não é perfeita, ok, mas você ainda tem, e você tem condições de estar aqui, de celebrar, de cultuar, de estar na presença de Deus. Então celebre, querido, cultue ao Senhor, renda-se ao Senhor, mas entenda, aprenda a ser grato. A gente murmura demais, a gente reclama demais, de tudo que a gente tem. A gente quer mais. A gente vive neste mundo, onde é pregado para nós, que só vamos ser felizes se nós tivermos. E a gente esquece de ser grato por tudo aquilo que a gente já tem. Você e eu podemos aprender o mesmo que o apóstolo Paulo aprendeu, a contentar-se no Senhor. Já temos o maior, já temos o melhor presente, já temos a maior herança. E a gente precisa olhar para isso. Terceiro, quando a ansiedade bater à sua porta, ore. Ore. Porque ele diz, mas em tudo pela oração e súplicas apresentem seus pedidos
a Deus. Ai, pastor, ore por mim, porque eu estou tão ansiosa. Não, não sou eu que tenho que orar por você. Ore você. Ore você. Apresente você os seus pedidos a Deus. E eu vou dizer um pouco mais. Seja específico nos seus pedidos. Seja específico nos seus pedidos. A oração, eu gosto de alguns momentos na palavra de Deus, dessa questão de ser específica. Jesus entrando numa cidade, um cego na porta da cidade, começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para, manda chamar o cego. Quando o cego chega na presença de Jesus, Jesus faz uma das perguntas que pode parecer a coisa mais idiota a ser perguntada. Jesus olha para o cego e pergunta: o que queres que eu te faça? E qual é a resposta? Ele queria algo. E Jesus queria ouvir este algo da parte dele. O que é que você quer? Se você pode gritar a plenos pulmões pelo meu nome e pedir misericórdia, diga para mim o que é que eu posso fazer por você. Seja específico. O que é que você quer? Senhor, eu quero ver. Então veja. Simples assim. Veja. E ele viu. Simples. Eu gosto de coisas assim. Não gosto de enrolação, queridos. Eu gosto de que seja específico. Né? Às vezes as pessoas vão no gabinete, querem conversar e enrola. Meu Deus do céu. Né? Ou será que eu tenho tanto tempo assim, ou ela tem tanto tempo? Porque ela quer. Não, não precisa. Seja específico, objetivo. O que é que você quer? O que que você precisa? Né? Qual é a sua fala? Né? Qual é o drama? Conta para mim. Seja específico. Porque as pessoas. Eu gosto quando é. Jesus, na festa de casamento, primeiro milagre. A Maria chega, a mãe de Jesus chega e ela é específica. Ela chega em Jesus e diz: acabou o vinho. Específica. Ela poderia chegar em Jesus e falar: então, Jesus, acho que vai dar BO, vai dar problema, vai dar babado, vai prejudicar a festa, vai complicar. Mas o que? Não, nem te conto. O negócio vai ser complicadíssimo. Vai sair nas notícias amanhã. Não sei como é que vai ser, como é que eles vão reagir, o que eles vão fazer. Não, ela foi específica. Ela chegou em Jesus, não disse boa tarde, boa noite, bom dia, não falou nada. Ela chegou em Jesus e disse: acabou o vinho. Específico. Acabou o vinho. É assim que nós precisamos ser. Não é assim que Jesus orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Específico. Jesus estava sendo específico com o Pai. Quando Jesus estava nos ensinando sobre oração, em Lucas capítulo 11, quando ele vai falar do amigo que recebeu alguém, uma visita, e de forma inesperada, ele não tinha o que oferecer. Então ele bate na casa do amigo, na porta da casa do amigo, e ele diz para o amigo: amigo, empreste-me 3 pães. Específico, empreste-me 3 pães. Ele não bateu na porta do amigo e falou: amigo, será que você tem alguma coisa aí para comer? Ô amigo, será que você pode me ajudar em alguma coisa? Ô amigo, será... Não, não. Ele foi específico, empreste-me 3 pães. Específico. Ore assim. Seja específico dos seus pedidos para o Senhor. A oração específica é a oportunidade que temos para ver Deus em ação. Talvez você vai se lembrar dessa narrativa. Sara havia morrido. Abraão queria casar o seu filho, Isaque. Ele chama o seu servo e pede para o seu servo fazer uma viagem até a sua terra e encontrar em meio dos seus parentes alguém que pudesse trazer para ser a esposa do seu filho. Irmão, já é difícil arrumar esposa para si. Arrumar esposa para o outro é ainda mais complicado. Mas ele vai na missão. E quando ele chega na região determinada, quando ele está à beira de um poço, próximo da família de Abraão, ele faz uma oração específica. Gênesis conta essa oração no capítulo 24, no verso 12 até o verso 14. Ele diz o seguinte: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês,
estou aqui ao lado desta fonte e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede-me que a jovem a quem eu disser, por favor, inclina o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu Senhor. Ele foi mais específico que isso? Não tem como ser. Ele colocou exatamente o que ele queria, do jeito que ele queria. E diz a palavra de Deus no verso 15: antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca. E quando ele falou, você poderia inclinar o seu cântaro e me dar um pouco de água? A Rebeca falou, pois não, Senhor, eu vou dar água para o Senhor e não se preocupe, eu também vou servir água para os seus camelos. Do jeitinho que ele tinha orado, Deus respondeu. Ele não teve dúvidas, porque ele viu na prática o que Deus estava fazendo. Ele não teve dúvidas de chegar na moça, de fazer proposta, de chegar na família da moça, de fazer proposta, porque ele viu a mão de Deus, porque ele orou, e Deus respondeu especificamente como ele tinha pedido. Ore. Ah, eu estou ansioso. Ore. Apresente os seus pedidos a Deus. E por fim, medite. Essa é a última parte. Porque o texto completa dizendo que nós devemos pensar em algumas coisas. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Quando nós estamos ansiosos, quando estamos preocupados, angustiados, muitas coisas chegam para desviar a nossa mente de Deus. Muitas. De vez em quando o diabo não vem, mas manda o secretário certo, na hora certa, para tirar a nossa mente de Deus. É você passar por um médico e receber um diagnóstico, e vai surgir sempre uma pessoa endemoniada para chegar em você e dizer assim, ai, meu tio morreu disso. Parabéns para ele, né? Nossa, você tem isso? Ai, é quimioterapia, né? Vai cair todo o seu cabelo. Você gosta do seu cabelo? Ai, você vai passar. Nossa, você tem isso? Você vai passar uma cirurgia. Sabia que é um rasgo daqui a aqui? As pessoas chegam para acabar com você. É interessante como elas não chegam para dizer assim: você está passando por isso? Vamos orar? Deus está na frente. Deus está no controle. Deus vai abençoar. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Deus vai segurar você na palma das mãos, Ele vai conduzir a sua vida, Ele vai conduzir a mão dos médicos, Ele vai conduzir esse tratamento, você vai vencer em nome de Jesus, você vai dar testemunho, vai ser uma bênção na sua vida. Poucas pessoas surgem para falar isso, muitos surgem para trazer péssimas notícias. O apóstolo Paulo nos ensina aqui que nós devemos, diante das situações da vida, saber como fazer. Assisti uma série, já 2 vezes essa série, norte-americana chamada This Is Us. Numa das frases que um dos médicos, quando o casal perde ali um bebê, o médico diz para o casal, né, para o marido e depois para a esposa, se a vida te der limões, faça uma limonada. Eu costumo brincar dizendo que se a vida me der limões, eu pico limão, coloco num copo com gelo e sirvo com Coca-Cola, que eu acho que é mais gostoso. Mas se a vida te der limões, você vai fazer o que com ele? Tem gente que chupa e fica azedo. Tem gente que diante das crises, das situações da vida, continua chupando limão e ficando azedo. E você pode muito bem espremer o limão e fazer uma limonada. O apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, pense nas coisas certas. Ao invés de ficar entulhando a sua mente com tanta coisa errada, eu não estou falando aqui de pensamento positivo. Não entenda, essa não é uma mensagem, não, tenha pensamento positivo, não tenha pensamento positivo. Não é isso que está dizendo o texto. Ele está dizendo para você pensar em coisas boas.
em tudo que for nobre, em tudo que for bom, em tudo que for verdadeiro, tudo que for excelente, tudo que for digno, tudo que for louvável, pense em coisas boas. Traga isso à sua mente. Encha a sua mente disso. Encha a sua mente de cânticos, enche a sua mente de louvor, enche a sua mente da palavra de Deus, enche a sua mente de mensagens que vêm direto do trono de Deus, enche a sua mente de coisas boas, produtivas. Não é pensamento positivo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não, não é mantra. Não é vai dar tudo certo. Você pode dizer, Deus está no controle. Deus é Deus sobre todas as coisas. Ele reina sobre todas as coisas. Ele é Senhor. E se Ele quiser, vai dar certo. Se Ele quiser, também é o jeito que Ele quiser. Eu me submeto à vontade de Deus, porque Ele é Deus. Não é pensamento positivo, mas é pensar nas coisas do alto. É pensar nas coisas de Deus. É encher o coração e a mente das coisas de Deus. Jesus nos ensinou isso. Quando Ele estava falando sobre ansiedade, no capítulo 6 de Mateus, temos esse registro. Jesus olhando para as pessoas e dizendo para elas não viverem a ansiedade. Ele mostra como é que elas podem se desvencilhar dessa ansiedade. E ele diz para as pessoas, para os seus discípulos e para as pessoas que ali estão: olhem para os pássaros, observem os pássaros, olhem para os lírios dos campos, observem os lírios. Ou seja, pare de olhar para a sua situação e olhe para aquilo que está ao seu redor, para a natureza ao seu redor. Olha para um passarinho. Você já viu algum passarinho mendigando comida? Você já viu algum passarinho necessitando de comida? O passarinho, por mais que ele não planta, ele não colhe, ele não ajunta em celeiro, o Pai Celestial dá alimento para ele todos os dias. Nada falta para os pássaros. Olhe para os lírios do campo. Por mais que hoje eles estão lindos, vistosos, maravilhosos, e amanhã eles vão ser cortados e lançados fora. Olhem para os lírios dos campos. Nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como eles. E aí Jesus está dizendo o seguinte: os passarinhos perto de você é absolutamente nada, são nada. Os lírios perto de você são nada. São animais, é relva, mas você é filho. Se o pai cuida dos passarinhos e o pai cuida da relva, será que o pai não vai cuidar de você? Esses são os pensamentos. Volto novamente na canção Bondade de Deus. Quando você diz, a bondade, tua bondade me seguirá, Senhor. Salmo 23, verso 6. Certamente que a tua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. A tua bondade me seguirá. Eu posso fazer coisas ruins, mas o Senhor sempre será bom para comigo. Coisas ruins podem vir pela minha ótica sobre a minha vida, mas o Senhor é aquele que é capaz de transformar as coisas ruins em coisas boas. O Senhor é poderoso para isso. E eu creio na tua bondade, no teu poder, no teu domínio. Eu creio no Senhor. Então, queridos, existe uma forma, um mapa para a gente vencer a ansiedade nas nossas vidas. Qual é o mapa? Celebrar Deus, agradecer a Deus, orar a Deus e meditar nas coisas de Deus. Pastor, eu estou vivendo ansiedade na minha vida. Primeiro, entenda quem é Deus sobre você. Eu estou vivendo ansiedade, seja mais grato. Olhe para aquilo que Deus já te deu. Olhe para a sua história. Olhe um pouquinho para o retrovisor. Olhe para o presente e veja o quanto Deus já agiu na sua vida. Seja grato. Ore. Está ansioso? Busque a presença de Deus. Ore. Apresente ao Senhor de forma específica os seus motivos, as suas necessidades, e medite. Traga pensamentos de Deus sobre a sua vida, palavra de Deus, louvores de Deus. Enche o seu coração das coisas de Deus e siga a sua vida, meditando naquilo que Deus é poderoso para fazer sobre você. Que Deus nos abençoe.